Oi, meu nome é Joyce, por aqui eu mostro a minha rotina na confeitaria. Hoje é sexta-feira, eu tenho uma encomenda hoje, uma encomenda sábado e eu tenho encomenda domingo. Essa semana foi mais fraca de encomenda, mas não tem problema, amanhã é dia 7 de setembro. E os entregadores, né, os bolos caseiros eu mando por entregador, não vão trabalhar. Então amanhã eu só vou atender a encomenda mesmo e depois eu vou tirar o dia pra descansar, adianto a encomenda de domingo, né? E vai ser isso. Esse fim de semana vai ser mais tranquilo, mas graças a Deus que tem trabalho, né? Então, hoje eu vou mostrar a rotina, a encomenda de hoje, a preparação da encomenda de amanhã, eu pensando o bolo e tudo mais. Bom, então eu iniciei o dia fazendo a massa do bolo de sábado, que era a massa de chocolate. Bom, então, enquanto a massa do bolo assava, eu peguei para organizar as coisas, né, da minha cozinha ali, da minha área de trabalho, que eu fico irritada quando tá bagunçado. Então, guardei as louças que tinha, lavei as louças que eu fiz, né, deixei tudo limpinho e peguei para fazer os recheios. Peguei também, já guardei as formas que eu tinha limpado e já secado. E fui colocando as coisas na panela. Aí vocês ignoram aquelas coisas ali que tá aparecendo a moto ali no fundo do vídeo, a bicicleta com o pano em cima. Ignora. Já fiz os dois recheios de leite ninho e de chocolate. Que o bolo de amanhã vai ser 2 amores com morango, né? Aí falta eu comprar o morango, depois do almoço eu vou comprar e aí eu prenso o bolo, que aí já vai ter esfriado. Agora eu vou pegar pra decorar o bolo de hoje e depois enrolar os brigadeiros, porque é um combo. Então fui preparar a mesa, né, pra eu começar a decorar. Aí ainda tava cedo, eu comecei a gravar o vídeo cedo, e o bolo era só pro fim da tarde. Eu já tava me adiantando mesmo pra depois que começasse a sair os bolos caseiros, eu não ficasse afobada no que eu ia fazer primeiro. Então, bati o meu chantilly. Para bolo aro 13, eu coloco normalmente 300 ml de chantilly, aí ponho umas 40 gramas de leite ninho e 20 gramas de glacê real. Isso deixa o chantilly mais estável, mais resistente ao calor, tá? Como colinha do bolo, eu sempre uso o próprio recheio. Sempre guardo um pouquinho do recheio que sempre sobra e uso para colar o bolo. Tem gente que gosta de colar com glucose também.
Na verdade, a glucose é até melhor, porque ela é mais grudenta, né? Menos risco do bolo andar pelo prato. Mas eu uso o recheio mesmo. Então, eu sempre gosto de medir. Vocês veem que eu sempre meço assim com os dedos, pra ver se o bolo tá bem no meio. E esse bolo era no tema do Poderoso Chefinho. Na referência era um degradê de azul. Era uma espátula de textura e um degradê de azul, do mais clarinho para o mais escuro. O bolo era massa de chocolate, né, recheio de prestígio. Então, uma camada de brigadeiro de coco e outra camada de brigadeiro de chocolate. Então, fiz a pré-camada com o próprio chantilly e comecei a hidratar a outra parte com o chantilly branco mesmo, para só depois vir com a parte colorida. Fazendo desse jeito, o seu chantilly não fica amargo, tá bom? Por mais corante que você coloque, é menos risco do chantilly amargar. Então, fui fazendo essa camadinha, eu sempre passo a espátula na vertical para dar menos bolha, tá bom? Fica mais fácil de alisar, eu consigo alisar mais rápido desse jeito. Então, depois eu consegui deixar o bolo o mais uniforme possível. Dá pra ver que nessa primeira camada eu não hidrato tanto o chantilly, só nessa última parte que vai ser a colorida, que eu deixo o chantilly bem molinho, mas não fora do ponto, pra ficar com aquele acabamento bonito no bolo, tá? Então, aí no mesmo bowl, eu fui fazendo primeiro o mais clarinho, coloquei um pouco de azul, se não me engano foi o azul da Mago. E depois desse azul aí, eu só fui acrescentando mais corante até chegar nos tons que eu gostaria. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Bom, então o bolo eu deixei guardado na geladeira, porque a moça que faz a papelaria pra mim ia trazer só mais tarde. E deixei os brigadeiros já enrolados prontinhos, que era de brigadeiro e beijinho, 30 unidades, então foi 15 de cada. Bom, gente, agora já é depois do almoço. Saiu já um bolo pequeno de cenoura, que o entregador já veio buscar. Aí saiu mais um pequeno de chocolate, vulcão, e um de cenoura grande, vulcão também. Esse de chocolate aqui é para entregar perto de casa, aí eu vou entregar e depois já passo para comprar o morango, né, que tem que prensar o bolo de amanhã. Então, já vou descongelar esse de chocolate.
Eu não vou sair exatamente agora. A cliente falou que também tá sem pressa pra entregar numa clínica. Eu tô fazendo mais cobertura também, porque a que eu tenho não vai ser suficiente. Mas já vou descongelando pra adiantar. Eu postei e avisei as minhas clientes que eu não vou atender amanhã mesmo. Não compensa eu pegar e sair pra entregar bolo caseiro de carro, então amanhã eu vou atender a encomenda que eu tenho, que é um bolo pequeno, e domingo eu tenho 40 cupcakes. E é isso. Hoje eu vou atender com os bolos que eu já tenho. Exemplo, agora acabou o meu bolo pequeno de chocolate, que eu tinha acabou. Não vou repor, só vou repor na terça-feira. E é isso. Aí o que for acabando, vai acabando e acabou mesmo, que eu não vou pegar pra repor, porque amanhã eu não vou atender. Pronto, acabei de voltar pra casa, já comprei os morangos, deixei na geladeira, depois eu pego pra higienizar e aí eu prenso o bolo. E entreguei o bolo menor, né, que era aqui perto. Aí só falta o bolo grande e o entregador ainda não veio. E agora saiu também 2 bolos pequenos. Um de milho com curau e outro de cenoura com cobertura simples. Só que a cliente falou que ela vem buscar lá pelas 4 horas, só que eu já vou deixar no jeito, né, aproveitar que eu não tenho nada assim pra fazer agora e prensar o bolo é rapidinho, então vou deixar esses 2 bolos prontos e depois pego pra prensar o bolo de amanhã. O bolo de hoje, que eu confeitei com vocês mais cedo, eu confeitei de manhã, a mulher ainda não veio me trazer o topo, mas como eu vou entregar só lá pelas 5 horas, então não tem problema. Depois que eu colocar o topo, aí eu filmo pra vocês verem o resultado final. Eu achava que tava filmando, mas não tava. Eu vou fazer a cobertura do bolo de milho, que eu tô sem. Eu faço um brigadeiro de curau. A massa do bolo eu já tenho congelada, então só falta a cobertura. Eu peguei uma lata de milho sem a água e bati com creme de leite. E agora eu estou peneirando para não ficar cheia do bagaço do milho, né? Vocês sabem, ficar com a casquinha e tudo. Então aí eu peneiro. Aqui com o creme de leite batido com o milho, eu coloco uma caixinha de leite condensado. Uma colher de chá rasa de canela. Assim. Um pouco menos. Canela é forte, né? E mais 100 ml de leite. E aí só misturar até dar uma engrossada. Leva no meu fogo, demora mais ou menos uns 10, 12 minutinhos, porque o fogareiro tem a chama mais forte. Acho que não vai dar nem 10 minutos, na verdade. O brigadeiro de curau ficou pronto. Ele fica assim, eu não deixo engrossar demais. Já vou finalizar o de milho e o de cenoura tá descongelando. Os dois ela pediu com cobertura simples.
Aí, por enquanto, não saiu mais nenhum bolo. Os que saiu já tá finalizado, né? Agora eu vou colocar os morangos pra higienizar. E aí eu prenso o bolo de amanhã. Vou mostrar como que eu faço. Coloco todos com o cabinho mesmo, eu não tiro não, tiro só depois. Coloco água e uma tampinha de água sanitária. Vai estar na embalagem atrás se pode higienizar a fruta, tá? E aí eu deixo aqui uns 6 minutinhos de molho. Já deixei os morangos um tempinho de molho, aí eu escorri toda a água, enxaguei bem umas 3 vezes. E agora eu vou ir secando um por um. Eu tenho esses Perfex aqui, que eu uso e vou descartando, tá? Eu compro o rolo que veio uns 650 paninho e custou R$99, então compensa bastante. Eu tenho, acho que uns 5 meses e agora tá começando a ficar fino, só que ainda vai dar pra usar bastante. Então eu uso os Perfex, vocês podem usar papel toalha também, dá certo. E aí eu vou secando e vou colocando aqui pra secar mais ainda. Eu tô querendo aumentar o meu cardápio. Com questão assim de recheio, acho que tem pouquíssimo. Já deu um ano, né, que eu tô fazendo os bolos recheados, então eu acho que eu posso ir incrementando e colocando mais opção. Tô assim mais segura, né, no que eu tô fazendo. Vou tentar até, agora a gente tem setembro, até outubro tá lançando um cardápio com novos sabores. Aí eu tô pensando em colocar um bolo tipo, de sensação, brigadeiro de morango e brigadeiro de chocolate. Só que aí o brigadeiro de morango eu não queria fazer com Nesquik, queria fazer com morango, fazer uma geleia de morango e misturar no brigadeiro branco. Vou testar. Então eu tô congelando os morangos, aí qualquer dia eu pego pra testar nesses novos sabores. Aos pouquinhos, né? Porque gasta, né? Pra testar. Mas enfim. Isso que eu vou demorar um mês aí pra tá atualizando o cardápio. Aí pronto, enquanto os morangos vai dando mais uma secada aqui, vou preparando as coisas pra começar a prensar o bolo. Então vou cortar a massa, fazer a calda que eu uso pra umedecer. Bom, então comecei a prensar o bolinho, sempre quando é recheio, né, com fruta, principalmente morango, que é o que mais solta água, eu faço a cinta de contenção. Então, sempre quando eu vou prensar esses bolos, eu já deixo tudo preparado, o recheio no saco de confeitar, tudo certinho pra eu não me dispersar e esquecer de fazer algum processo. Eu peso até a calda. Fico me certificando assim pra ver se eu não molhei demais. Aí eu tenho noção de quando meu bolo tá molhadinho, né, o suficiente. Não gosto de bolo ensopado, tem que estar assim na medida, né, porque senão fica esquisito de comer bolo molhado demais. E o morango também termina de umedecer a massa, porque ele vai soltando a água. Então, fui fazendo as camadinhas. Foi bolo 2 amores, então uma camada de brigadeiro de chocolate com morango e outra de ninho com morango, tá? E aí, nesse meio tempo, chegou o topo de bolo. Aí, eu finalizei e fiz o vídeo pra vocês rapidinho, porque já tava quase na hora de eu fazer a entrega pra cliente. Aí, o bolo e os docinhos finalizados.
Eu achei que ficou bem próximo da referência que a cliente tinha me pedido. Bom, hoje é sábado por aqui, tem um bolinho que eu vou pegar pra decorar agora e preparar, que amanhã eu tenho 40 cupcakes, então já vou fazer a massa, recheio do cupcake eu já tenho congelado e fazer a cobertura também, que vai ser a cobertura colorida. E aí amanhã eu só finalizo também. Então vamos começar. Bom, hoje é sábado, tem um bolinho pra entregar, né, que nem eu falei ontem. Hoje eu tenho uma encomenda e amanhã domingo eu tenho outra encomenda. Então eu vou decorar o bolo primeiro. Aí eu vou preparar as coisas da encomenda de amanhã, pra amanhã eu também só finalizar. Amanhã eu tenho 40 cupcakes recheados e coloridos. Então hoje eu vou preparar a massa, a cobertura e o recheio do cupcake eu já tenho congelado também. Inclusive eu tenho que tirar do freezer e descer pra geladeira pra ir descongelando. O bolo de hoje é no tema do Stitch. Tava doida pra fazer um bolo nesse tema e finalmente apareceu. Vou pôr aqui o chantilly pra bater. Como é bolo no aro 13 centímetros, cadê minha balança? Eu vou bater 300 ml de chantilly, que nem eu fiz ontem. Não lembro se eu falei no vídeo. Quando é bolo aro 13, eu uso normalmente uns 300 ml de chantilly, tá? Bom, então, vocês viram num take aí do vídeo que eu mostrei que tinha sobrado chantilly branco e chantilly azul do bolo do dia anterior, né? Então, eu aproveitei aí pra utilizar. Como o bolo do Stitch ia ser azul, né, e metade roxo, eu reaproveitei. O chantilly azul eu tive que escurecer mais, porque na referência do bolo do Stitch era quase... Não chegava a ser um azul marinho, não, só que era um azul bem mais intenso. E um lilás bem forte, assim, quase roxo. Que primeiro eu fiz a parte do azul e depois com o chantilly que sobrou azul eu coloquei vermelho, né? Que aí ficou a cor roxa. Fui acrescentando rosa até chegar num tom de um lilás, assim, roxo que eu gostasse. E aí passei a espátula de textura. E também pra finalizar eu coloquei pó perolado, que eu acho que dá outra cara, né? Que os bolos do Stitch é tudo assim cheio de brilho, que fica com uma textura mais legal no bolo. Dá uma diferença, né? Olha só a diferença que tava antes e depois. Aí o topo do bolo do Stitch foi a coisa mais linda. Esse bolo a cliente pediu porque a menininha dela tava morrendo de vontade de ter um bolo do Stitch, só que o aniversário dela é só em dezembro. Aí a mãe dela pediu o bolo e ficou assim. Acabei de colocar a segunda fornada dos cupcakes no forno, que é a última, né? Vai dar 40 cupcakes.
Vocês acreditam que o iFood tocou? Eu esqueci de fechar. Ainda bem que eu tenho o bolo e a cobertura congelada. E esse bolo aqui do Stitch, eu vou entregar também, né? E ainda bem que é pro mesmo lado, assim, do bairro. Não é exatamente perto, mas é pro mesmo lado. Então, como os entregadores não tá trabalhando hoje, então aí eu vou ter que entregar o bolo caseiro também. Mas não tem problema. E a cliente pediu 2, o que é bom, né? Em questão de valor, né? Aí agora eu vou já colocando os cupcakes aqui na caixa, porque eu só vou finalizar eles amanhã. E quando eu chegar das 2 entregas, do bolo recheado e do bolo caseiro, eu faço as coberturas do cupcake. Bom, gente, domingo por aqui. Ontem eu deixei os 40 cupcakes prontos, aí eu deixei aqui na caixa. Acabei fazendo um a mais. E as coberturas. Essa daqui eu já tinha congelado, a vermelha. Aí eu fiz laranja e verde. E o recheio de chocolate que eu já tinha congelado também. Eu já passei pro saco de confeitar. Aí os cupcakes, ela pediu todos de massa de chocolate, recheio de brigadeiro e a cobertura colorida, que eu faço brigadeiro de leite ninho, tá? Em ponto de recheio. Então, comecei primeiro recheando os brigadeiros. Eu utilizo algum bico de confeitar que a boca seja mais larga, né? Pra eu conseguir fazer esses furinhos. Aí, eu acho que eu utilizei o bico folha, aquele bico folha grande. Aí, eu fui fazendo os furinhos. E recheando com o brigadeiro. Aí eu coloco lá no fundo e vou pressionando para ele ficar bem recheado. Eu coloco os cupcakes assim fora da caixa para não cair farelo, enfim, para ficar depois para eu tirar foto ficar mais bonito, tá? Dos cupcakes na caixa. Aí eu comecei a preparar as coberturas. Eu coloco no plástico filme e eu sempre primeiro faço 2 rolinhos, né, desse brigadeiro colorido, para eu ver quanto que vai me render, para eu poder calcular, vocês vão entender. Então, eu fiz 2, aí eu fui cobrir os cupcakes. Aí eu vi quantos cupcakes queria render esse tamanho de rolinho que eu fiz. Então, aí rendeu 3 cupcakes. Aí, aquele outro rolinho que eu tinha medido, aí eu fui usando pra medir os outros que eu iria fazer. Pra não ter que ficar parando toda hora pra cobrir os cupcakes, ter que ficar fazendo isso. Não sei se deu pra entender a minha linha de raciocínio, mas aí eu fui fazendo desse jeito. E eu não tava dando nada para essas cores, que a cliente pediu laranja, verde e vermelho. Só que eu achei que a cor ficou muito legal depois do cupcake. Eu tava meio assim, se ia ficar bonito ou não, mas acabou que eu adorei. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Deixa seu like, se inscreve no meu canal, deixa seu comentário para ajudar o YouTube a entregar mais o meu vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!